Muito boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 23 de junho de 2022, começando mais uma live, a segunda live do dia sobre fundos imobiliários. Batemos um papo lá sobre Betra, um tema pesado, um tema difícil, e agora a gente vem aqui para fazer as primeiras atualizações para vocês, depois desse segundo negócio fechado pela HSI com o Shopping Uberaba, mas a gente tem que dividir essa agenda aqui em algumas partes, já adiantando para vocês, principalmente quem não está nos acompanhando aqui ao vivo no chat. Primeiro tema, a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama do setor, falar um pouquinho das expectativas, depois a gente vai falar daquela aquisição lá de janeiro, lembra? Aquela aquisição lá do Shopping Paralela em Salvador. Depois vamos falar sobre o Shopping Uberaba e aí vamos fechar a live falando sobre a estrutura de capital do fundo, da alavancagem, dos CRIs que foram emitidos, quais são os riscos, quais são os benefícios, qual o impacto no valor patrimonial. Eu sei que das perguntas que estão aqui, a grande maioria estão relacionadas a esse tema, então fiquem tranquilos que nós vamos respondê-las para vocês muito diretamente, muito abertamente, tá bom? Quero lembrar a vocês também que estamos naquela promoção do Suno Premium, está aqui na descrição do vídeo, 30% de desconto, aproveitem a assinatura muito especial, a mais vendida nossa aqui. Felipe Gaiardi, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Baroni, boa noite, obrigado pelo convite. É isso aí. Bom, a gente estava realmente precisando fazer essa live, acho que é muito importante esclarecer. Afinal, o fundo tem 121, 122 mil cotistas, uma liquidez diária excelente, um patrimônio aí de 1,5 bi praticamente. Então, muito importante que a gente traga toda essa à luz, todas essas dúvidas aí que o pessoal está construindo. Então, vamos começar falando sobre o setor. Eu, particularmente, também eu acho que eu fiquei um pouquinho mais otimista um pouquinho depois de você. Você ficou mais otimista antes de mim, talvez você foi mais visionário do que eu. Você conseguiu enxergar esse otimismo ainda em 2021. Eu também enxerguei em 2021, mas mais acho que no final do ano. Você enxergou mais no começo. Mas fala um pouquinho para a gente desse panorama do setor aí. É isso. O setor ele vinha muito forte já no final de 2019, começo de 2020. O nosso portfólio ele entregava 5% acima do que era orçado, que já previa um crescimento sobre 19. O fundo ele já entregava um resultado e uma distribuição que nós até começávamos a controlar acima do que prevíamos para o primeiro ano. Então veio a pandemia e as prioridades mudaram. A prioridade foi mitigar o máximo as perdas e criar essa ponte até o momento em que as quarentenas deixavam de existir e a operação voltasse aos poucos ao normal. Nós tivemos uma janela no final de 20, com o final da primeira onda, mas daí uma segunda onda em 2021, mas sempre que havia essa volta, nós percebíamos uma reação bastante forte do mercado na volta também ao consumo. E mais forte ainda em 2021, porque ao contrário de 2020, já não existia aquela insegurança sobre o que poderia acontecer de fato nessa situação de pandemia mundial. Em 2021, já tinham terminado o desenvolvimento das principais vacinas e começava a vacinação. Então, a insegurança já era menor, a visibilidade era maior, tanto é que a segunda onda ela foi mais forte em casos e mortes, mas na operação dos shoppings ela não foi tão impactante. E lá nós já víamos nos indicadores dos shoppings mês a mês que a resposta ela era bastante rápida e assim ela continuou durante o ano de 21. No final do ano nós já sinalizávamos que deveríamos terminar o ano muito próximo do que era o resultado já no final de 19, queríamos entrar em 22 com um orçamento igual ao pré-pandemia, 2020. E, na verdade, o que nós temos hoje já é um realizado bastante acima do orçado, o que significa também bastante acima de 2020, nós estamos acima de 15% do orçado, e o que nós temos observado é um crescimento dessa performance no mês a mês, e você percebe isso não só no portfólio da HSI, mas no varejo como um todo. Então, para alguns pode ser uma surpresa, não esperavam uma reação dessa forma, mas há uma série de fatores que no final sustentaram
essa resposta mais rápida do setor de varejo. Talvez até, principalmente do setor de varejo de shopping centers, nós podemos entrar depois um pouco mais em detalhe, mas o fato é que o varejo ele existe no ambiente shopping e ele existe no ambiente rua. No final das contas, durante esses 2 anos, o que aconteceu, nós entendemos, foi um fechamento mais relevante de operações nas ruas, na rua, e mesmo os que continuam hoje estão performando na rua, e você pode perguntar isso para as âncoras, pior do que nos shoppings, o que parece que vem concentrando mais o consumo, então, no produto shopping center, ao contrário do varejo de rua. Felipe, excelente ponderação, mas eu quero te fazer, acho que a pergunta-chave aqui, o cotista gosta de ouvir, né? Na sua visão, com base nos dados, né? Acho que não é nem uma condição assim de você ficar fazendo futurologia, nos dados. Você acredita que nós estamos ainda em recuperação, passamos de 2019 e devemos continuar ainda ampliando os resultados, ou você acredita que agora a tendência é de uma estabilização e a gente reencontrar esse novo patamar? Em resumo, a gente ainda tem alguma demanda reprimida para destravar, ou a gente já está chegando no teto aí? Nós entendemos na HSI que no final do semestre agora, essa recuperação mais agressiva, ela deve desacelerar. Aconteceram e estão acontecendo alguns eventos relevantes também que contribuem com o varejo, então, essa liberação dos R$1.000 aí do FGTS, antecipação de 13º para aposentado, alguns reajustes ao servidor público em estados, novas contratações, então isso tudo também sustenta essa resposta mais rápida do varejo, mas aos poucos nós entendemos que deve haver uma desaceleração. Se for observado também e procurado no início, na primeira parte da pandemia, houve um acúmulo de poupança significativo, não tão grande quanto nos Estados Unidos, que mais do que dobrou, mas aconteceu algo semelhante no Brasil em menor proporção, e recentemente nós estávamos olhando essa curva versus qual era a expectativa de crescimento se tudo permanecesse como estava, e o que acabou acontecendo. Então teve uma aceleração de crescimento de poupança, e agora essa poupança ela começa a convergir para o que era a expectativa para um momento entre o meio desse ano e o segundo semestre. Então, a nossa expectativa é que a parte mais agressiva da recuperação ela vai acontecer nesse primeiro semestre, depois desacelera, mas continua entregando um resultado forte no varejo. Acho que um ponto interessante também é sobre o consumo, né? Isso tem também explicado muito por que nós vemos os shoppings reagindo tão bem, né? Então, durante o período de quarentena, das pessoas ficando em casa, sem poder ir ao shopping ou ao varejo de qualquer forma, as prioridades de consumo eram outras. Então, enquanto numa vida normal você tem uma distribuição maior do que você consome, durante a pandemia você concentrou em coisas que eram mais importantes naquele momento. Uhum. E agora nós estamos concentrando também, está desproporcional em coisas que são mais importantes nessa volta à vida normal. Então, coisas que foram compradas durante a quarentena já não são mais necessárias, e essa distribuição ela tem um peso maior no consumo do varejo, e também muito de lazer e serviço, né? Então, acho que todo mundo pode observar hoje, frequentando os shopping centers, todos os restaurantes lotados, o próprio cinema está voltando, desde que tem a grade, ele tem ocupação igual ao que tinha no período pré-pandemia, e eu até estava contando um caso interessante na HSI hoje de manhã, de uma informação de lojistas que o estoque de malas, de alguns operadores que vendem mala nos nossos shoppings, estavam baixos. Na verdade, em alguns não existia mais mala de viagem para você fazer o check-in, mas só o de cabine. Então, mostra um pouco desse jogo aí de prioridades de consumo, né? E essa vontade das pessoas também voltarem a viajar, que é uma outra história. Maravilha. Chegou uma pergunta aqui, inclusive, Felipe, eu vou deixar isso aqui para a gente falar um pouquinho mais adiante, que é uma pergunta muito importante, inclusive, que é a questão do Shopping Metrô Tucuruvi, da concessão.
Então, Aham, segura um pouquinho isso aí, tá bom? A gente vai tá falar bom. sobre isso daqui a pouco, vamos falar da alavancagem. Então, vamos falar da primeira aquisição, aquela lá de janeiro, tá bom? Não Sim, precisa ficar falando da alavancagem, porque depois a gente fala num pacote só, tá? A gente toca tá num bom. pacote só. Mas essa alavancagem lá de janeiro do Shopping Paralela, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você entende, tá me ouvindo bem? Sim, Tá, aham, apagou aqui, mas acho que voltou, né? tá, voltou. Você entende que essa aquisição ela é um caso de turnaround, sabendo que o Shopping Paralela tem os seus desafios? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta junto da aquisição do shopping, da participação no shopping, veio também uma faculdade, né? Um grupo escolar da Cogna, né? O NIME, que representa Uhum. praticamente 10% da BL do fundo. Falando em grandes números, isso deixou o fundo com um formato até um pouquinho mais híbrido, né? Então a pergunta é, esse ativo ele pode ser adaptado no futuro? Ele é um BTS hoje, tem toda a segurança do fluxo, mas ele pode se transformar amanhã em algum outro ativo para dentro do shopping com esse viés de varejo? Bom, começando com o primeiro ponto, não é um turnaround, mas o Paralela ele está num momento de aceleração de crescimento. Então, a antiga proprietária, antes de 2020, tinha feito investimentos e movimentos importantes no ativo, que ela tinha comprado há 2 anos antes. Um deles é a faculdade, o BTS da Unime, que foi entregue no final de 19 e ia começar a entregar o que se esperava dessa operação no shopping em 2020, quando veio a pandemia. Então, esse foi um investimento relevante feito antes da pandemia, que não entregou imediatamente por conta da pandemia, que está entregando agora, porque a expectativa de crescimento da operação e que cheguem até 10 mil alunos, isso faz uma diferença relevante no fluxo de pessoas e consumo do shopping. O outro é um acesso super importante que foi criado pelo antigo proprietário, empreendedor, do metrô. Tem um metrô, uma estação do metrô em frente ao ativo, mas que ficava do outro lado da avenida, e foi criada uma passarela climatizada, inclusive, que entrega esse fluxo de pessoas no segundo piso do shopping. Isso também foi entregue final de 19, começo de 20. Então, também antes da pandemia, não foi sentido naquele momento o quanto o shopping poderia aproveitar desse investimento. E tudo começa agora a mostrar quão importantes serão esses investimentos no aumento da velocidade de crescimento do ativo. Foram também feitos investimentos no entorno pela prefeitura. Foi criada uma avenida que foi entregue durante a pandemia, que liga a Orla à Avenida Paralela, que é a principal avenida da capital. E isso também está fazendo muita diferença, porque é um pilar no desenvolvimento residencial da região. Então, o Paralela, ele não é um turnaround, é um shopping que se comportava bem, mas vinha num crescimento lento, mas ele está sendo, com essas movimentações que aconteceram mais recentemente, catapultado a um crescimento maior, e é exatamente isso que sustenta essa aquisição que foi feita para nós. Conhecemos super bem o ativo, um ativo que nós monitoramos há anos, e isso está sendo observado agora. O Paralela está nessa diferença que eu falei entre o orçamento realizado. O Paralela é o segundo shopping em maior resultado sobre o orçado do portfólio, acima de 20%. Então, está entregando bem mais até do que nós esperávamos, que já era o suficiente para sustentar essa aquisição que fizemos. Uma outra alavanca importante para o ativo é a cidade universitária, a cidade administrativa da Bahia, que tem a estação paralela também em frente ao shopping, como a estação mais próxima dela, e também é uma área com uma população bastante grande, e o shopping serve como a principal opção de alimentação para essa população,
serviço e varejo. Então, tudo isso são pilares que nós entendemos vão sustentar esse crescimento acelerado do Paralela nos próximos anos. Maravilha, maravilha. Só alguém falando aqui o que é o turnaround. Turnaround é quando você pega um ativo muito depreciado, com muita coisa por fazer, com um resultado muito menor do que poderia ser feito, e aí você trabalha na administração para virar o jogo. O Felipe Gaiardi me colocou aqui uma situação diferente, né? Não é um caso de turnaround, é um caso realmente de você conseguir destravar algumas coisas com base em mudanças regionais, ali, locais, que vão impactando a operação. Falando um pouquinho, então, ainda... Só sobre, desculpa, Baroni, mas para concluir, então, da Unime, BTS, Isso. na verdade, exatamente, é uma operação de uma universidade que foi feita, como eu comentei, pelo antigo investidor. Foi um investimento pensado para também estimular o crescimento do shopping. Isso é uma ferramenta bastante usada no setor. O Paralela não é o primeiro shopping que tem uma universidade, faculdade anexa a ele. Então, é simplesmente parte do shopping e ele funciona, a universidade, shopping, como uma coisa só. Legal. Olha, inclusive o Bruno Sodré aqui, que é da região lá, falou que tem está próximo ao bairro Piatã, que está desapontando muitos novos imóveis por ali. Muito bem. Bom, fechando isso, não precisa falar da alavancagem por enquanto, que depois a gente fala num pacote só. Entramos, então, agora na aquisição anunciada ontem, inclusive, né? Do Shopping Uberaba, que é um shopping dominante, que tem todas as suas vantagens. Vocês compraram 100% do ativo, né? E eu queria também que você explicasse, né? Você está muito otimista com os indicadores dele, pelo nível de maturidade que ele já tem. Então, vamos lá. O Uberaba é um shopping que nós estamos trabalhando a compra dele há mais de 2 anos. Então, começamos no final de 19, início de 20, e persistimos, não largamos o osso e acabamos concluindo agora essa aquisição. Estamos super felizes e vemos um potencial enorme. Depois eu posso dar mais detalhes sobre isso. Ele levou mais tempo para acontecer, porque houve muita movimentação societária dos antigos proprietários, o que acabou atrasando a evolução do negócio, mas eu entendo que é um dos poucos ativos do tipo disponíveis no mercado para uma compra de 100%. Conto nos dedos de uma mão o que existe de ativo com essas características disponível para serem comprados 100%. Então, super positivo, encaixa perfeitamente com a tese do fundo, tem, como nós comentamos no Fato Relevante, ganhos imediatos de resultado com a entrada no portfólio do fundo, a substituição da administradora, com ganhos de sinergia, melhoras da operação e diminuição de custos. Então, nós demos, inclusive, essa referência no Fato Relevante. Os shoppings do HSI Malls, eles operam numa média de margem sobre receita de locação, principalmente, de 94%. E o Uberaba hoje ele tem uma margem de 80%. Então, isso tudo vai ser ajustado muito rápido e vai significar também esse crescimento bastante rápido do resultado do ativo, que também sustenta a tese de investimento. Muito bem, está explicado. Bom, agora vamos falar de alavancagem. Fiquem tranquilos que daqui a pouco eu falo do Tucuruvi também. Bom, vamos começar a questão da alavancagem, né? No começo da pandemia ali, eu me lembro como se fosse hoje, Felipe, que vocês eram um dos poucos fundos que tinham um caixa absurdo de alto, né? Ou seja, vocês estavam com 400, 500 milhões de reais em caixa, estava na iminência da compra do Shopping Tucuruvi, inclusive. E, sim, enfim, depois vocês efetivaram a compra e ficou um fundo muito tranquilo, né? Óbvio, né? Ou seja, você tem ali as aquisições, com caixa você alocou, tudo certinho, tudo muito bem ajustado. E, de repente, você fez essa aquisição no início do ano do Paralela, aí agora, ontem, você anunciou mais duas aquisições vultuosas, que faz com que o passivo do fundo, né, a alavancagem do fundo atinja aí quase 34%, né, 33,90%, alguma coisa assim, se me corrija. E com o IPCA junto de CDI, né, e a gente sabe que o CDI está alto, IPCA mais 7 em algumas operações, outro pouco mais, ou um pouco menos, mas na média isso daí. Então, assim, isso trouxe uma certa preocupação para alguns cotistas,
E aí eu queria que você explicasse, tá bom? E colocando um pouquinho mais de tempero nessa pergunta, o impacto no valor patrimonial já está começando a aparecer e deve aparecer mais, porque as operações elas têm uma carência significativa, algumas de 24 meses, na média, né? Dá 36 meses, em alguns 30 meses, salvo engano. Então, isso invariavelmente vai acruando ali, vai ficando retido, vai engordando o passivo do fundo e vai amassando o valor patrimonial. Então, os cotistas, é até bom você ter essa oportunidade aqui no canal de explicar que é esperado essa redução do valor patrimonial ao longo do tempo aí. E também, mais um temperinho ainda, você tem uma operação que é uma operação bullet, né? Que ela tem um vencimento único ali que vai invariavelmente gerar daqui 2 anos ou uma necessidade de venda ou uma emissão um pouco mais vultuosa. Coloquei todos os ingredientes aí para agora você assumir e dar um panorama de qual foi o racional por detrás dessa alavancagem. Tá. Bom, a alavancagem é uma ferramenta muito comum no investimento imobiliário também. E ela funciona super bem, e nós temos a experiência na HSI de fazer alavancagem, isso décadas de história da HSI, em greenfield, especulativo, sem a certeza da receita de locação. E o track record da HSI fala por si só. No mercado de fundo imobiliário, e o produto fundo imobiliário, ele tem como um dos objetivos principais a entrega de rendimento, além do ganho de capital. Então, muitas vezes isso pode significar, talvez, não usar a alavancagem, porque se você tem uma expectativa de crescimento que não sustenta o seu custo, isso pode ter então, impacto na distribuição. Por isso que, obviamente, só faz sentido a alavancagem, nós entendemos, na aquisição de um ativo, de um fundo imobiliário, quando você tem uma expectativa de crescimento de resultado daquele ativo que sustenta. Então, como, por exemplo, o Paralela. Nós fazemos as modelagens individualmente do portfólio. O investimento Paralela entre o nosso custo da dívida, a nossa expectativa para a inflação, no curto, médio e longo prazo. Lembrando que é uma dívida de 15 anos, né? Então, também não pode, assim como o investimento, não pode ser avaliado num período de 24 meses. É um negócio que faz uma taxa interna de retorno esperada de quase 20%. Isso sem assumir compressão de taxa entre o que foi usado na compra do ativo e por quanto nós venderíamos. E esse é um outro fator. O portfólio do HS Malls, e isso é algo que nós queremos provocar também no mercado, ele não é um portfólio que está sendo construído para não ser, em algum momento, desinvestido e o dinheiro reciclado. Então, isso tudo faz parte desse jogo de investimentos, de ganho de valor, de desinvestimentos, de uso do capital, talvez para amortização de dívida ou para compra de um novo ativo, mas o investimento ele pode ser alavancado desde que você tenha uma expectativa de entrega de resultado daquele negócio, daquele ativo, que sustente o seu custo da dívida. Então, se você tem um custo da dívida de inflação mais 7,5% ou CDI mais 2%, e a gente está num pico de inflação e de CDI, a tendência, obviamente, é de, a partir, talvez, já do segundo semestre do próximo ano, proceder e antes do IPCA de queda, olhando no prazo de 5, 10, 15 anos, a dívida, como nós chamamos na indústria, ela, por um negócio que será bem sucedido, ela é creative, né? Ela adiciona rentabilidade àquele investimento, se fosse feito somente com equity, e, consequentemente, também adiciona a rentabilidade ao portfólio. Então, tanto no caso do Paralela, quanto no caso do Uberaba, porque são ativos onde nós temos expectativa de crescimento bastante alta e são expectativas que vêm se confirmando, nós
entendemos que a dívida ela vai funcionar como um mecanismo de alavancagem do resultado. O Uberaba, por exemplo, nós fizemos a aquisição e temos que produzir um laudo da aquisição. O laudo da aquisição do ativo como está, ele já veio 5% acima. E daí, respondendo a sua pergunta sobre PL, né? Então, nós fizemos essa compra a 330. Eu tenho uma expectativa de ganho de valor desse ativo enorme nos próximos 3, 4, 5 anos. E enquanto a tendência para o meu custo de capital é de diminuição. Então, a nossa expectativa no médio prazo, obviamente a gente está passando por um período aqui de maior estresse, é de ganho significativo de valor patrimonial. Muito bem, assim, eu quero até fazer uma correção aqui pública, né, de algumas pessoas que eu não acho que façam por maldade, mas talvez por falta de um refino melhor da análise, de achar que o gestor faz uma aquisição alavancada para aumentar a taxa de administração dele. Isso não é verdade. Exatamente o oposto, né, Baroni? Porque e esse é outro ponto importantíssimo que você colocou. Nós compramos, por exemplo, o Uberaba num cap de 8,75. Só que como eu comprei o Uberaba 100% alavancado, eu não aumento a minha taxa de administração e gestão em R$1. Então, comparando as mesmas coisas, é como se eu estivesse comprando aquele ativo a 9,75 em equity. E eu estivesse cobrando, então, taxa de administração. Então, é outra diferença positiva que faz uma compra alavancada. Eu vejo muitas pessoas, mas a gente sabe distinguir quando a pessoa está sendo maldosa, leviana, e quando a pessoa está falando por uma falta de entender um pouquinho mais a mecânica. Então, isso é uma coisa que eu acho que pesa. E ao contrário, até aumenta o serviço do gestor, que agora você tem um ativo a mais para tomar conta e a remuneração do seu time não mudou. Então, que isso fica... mas em algum momento vai ganhar. Sim, em algum momento você vai destravar isso, da mesma forma que você vai entregar para o cotista o resultado. Então, o jogo é de ganha-ganha nesse caso. Então, que fique claro isso. Então, um fundo, em tese, totalmente alavancado, ele não é muito interessante do ponto de vista de remuneração por gestão. Sim, e sem falar nos ganhos qualitativos, né? Então, nós adicionamos 2 ativos, aumentamos a diversificação. Existia, eu sei, um questionamento sobre uma concentração no Tucuruvi, apesar do crescimento do Maceió também e do Osasco e dos outros ativos está tão grande que essa concentração ela já vinha naturalmente diminuindo, mas agora, mais ainda, nós aumentamos a diversificação do portfólio e chegamos num valor total de ativos de 2,3 bilhões de reais. Né? Então, é um portfólio já bastante robusto, quase 200 mil metros quadrados de área bruta alocável. Muito bem. Exato. E deixa eu, inclusive, no início da live eu me expressei mal. Eu falei 1,4, mas eu falei o PL, eu não falei o ativo. Vamos lá, só me corrigindo aqui. Ô Felipe, vamos voltar ainda um pouquinho nessa questão da alavancagem. A alavancagem, como você explicou, então, ela tem carência. Essa carência, ela vai... Vamos tentar aqui ser bem pragmáticos, tá? Sem falar na 8ª casa decimal. Mas, sendo bem pragmático, essa alavancagem ela vai trazer um valor de distribuição por cota mais elevado. Não precisamos falar em guidance, vocês não dão guidance, mas vamos falar 0,67, 0,68, não interessa. O que vai acontecer depois de um tempo? Essa distribuição pode até aumentar, mas num dado momento você vai ter um serviço de dívida mais agressivo, e ao mesmo porque vai acabar as carências, e você vai ter que ter um cronograma de amortização. Nesse momento, você vai ter que contar que nesses 2 anos você cresceu o suficiente para compensar essa entrada de serviço de dívida ao ponto de não impactar de maneira relevante a distribuição para o cotista. Então, você sobe bem agora e depois ou você sobe pouco, ou estabiliza, ou cai pouco. Essa é o que está no plano. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? De novo, não é para falar da 8ª casa decimal, é mais no ponto de vista conceitual aqui, para as pessoas entenderem o que pode acontecer daqui 2 ou 3 anos, considerando o fim das carências. A nossa projeção, tudo isso é analisado em modelos matemáticos e discutido profundamente entre a equipe. Então, a nossa projeção mantida a situação atual, porque em 2, 3 anos muita coisa pode acontecer, é que nós não iremos perder a rentabilidade, pelo contrário, como você já antecipou, nós devemos acelerar a distribuição no segundo semestre, mantendo essa performance de crescimento acima do esperado, e mesmo no final do período de carência,
da dívida do Paralelo, então do Uberaba, nós, na nossa projeção, com as expectativas que temos de crescimento, não esperamos qualquer queda na distribuição do fundo. E, novamente, Baroni, quando nós pensamos uma aquisição e discutimos o fundo, nós não olhamos, eu acho que o investidor também, ele aos poucos, ele vai sabendo, com o tempo e o histórico, selecionar os gestores que não olham um ano, mas olham 10 anos para frente, né? Então, já discutimos infinitos cenários de infinitas possibilidades de situação nos próximos anos e, inevitavelmente, em algum momento também vai haver desinvestimento de ativo. Eu tenho um ativo no fundo que está entregando crescimento hoje, até talvez o meu menor ativo, que vai me dar, se eu decidir vendê-lo em algum momento nos próximos 2, 3 anos, 70 milhões de reais em lucro. Então, assim, isso tudo, ele entra dentro desse jogo de entregar ao nosso investidor o maior resultado possível dentro de um projeto de longo prazo. Então, são essas as discussões que acontecem entre nós lá na HSI. Nós não estamos olhando a carência de 1, 2 anos para entregar e tentar, de alguma forma, ter um ganho que não seja sustentável. Pelo contrário, isso, tanto é que nós não colocamos a carência total, a gente colocou parcial para que não existisse nenhuma explosão de distribuição do fundo em um ano apenas. Porque eu poderia muito bem ter contratado um ano de carência de 100% de juros e está distribuindo 75 centavos agora, entendeu? E não é isso, a gente está olhando para uma entrega consistente e permanente para o nosso investidor, e é isso que vai acontecer. E vai acontecer de nós colocarmos um ativo à venda, e vai acontecer daquele ativo gerar um lucro de 50, 70 milhões de reais para o fundo, e vai significar uma distribuição mais elevada durante um tempo, e o custo pode ser usado para amortizar dívida, pode ser amortizado para comprar outros ativos. Todas essas opções alternativas, possibilidades estão na mesa para nós, estão sendo o tempo todo discutidas, né? Então não é aquela situação de bitola que você não olha só para frente e espera que nada de ruim aconteça. É isso aí. E Felipe, eu acho que o mais importante que as pessoas precisam entender é que no momento em que nós estamos, tudo fica muito mais evidenciado. Então, as pessoas ficam mais sensíveis a todos os movimentos e tudo se torna muito maior do que de fato é, né? Se você está num cenário... de novo, aqui eu quero trazer um cenário de estabilidade, assim, juros e inflação em um dígito, mais acomodados, mas num patamar Brasil, já muda muito a expectativa. Um ativo bem performado, bem maduro, ele tem um valor agregado altíssimo, e isso pode se transformar em valor para o fundo também, de alguma maneira, né? Mas como você está num cenário horrível, né? Juros altos, tudo muito confuso, as pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar 2, 3 anos para frente, como você acabou de falar. Exato, e assim, são ciclos, né? O Warren Buffett, ele fala sempre que o custo de capital, a taxa de juros, ela tem um efeito como a gravidade, né? Então, a gravidade 1 seria talvez o 6,5 no Brasil. Nós estávamos com gravidade 0,3, né? Porque juros de 2%, e agora a gente está com 2 vezes gravidade. E os ativos, eles vão flutuando dependendo da gravidade. Uma hora a gravidade vai voltar para 1 e os ativos vão voltar ao valor justo para uma gravidade normal. Então, essa história se repete ciclo após ciclo. Bom, o Artese, ele fez uma pergunta em 3 partes, até porque o chat não cabe todo. Então eu vou colocar as 3 partes, eu vou ler, tá bom, Felipe? Eu acho que é importante, tá bom? Bem importante a gente tratar desse tema. Felipe, fico grato por ter finalmente colocado no relatório gerencial que o Shopping Metrô Tucuruvi trata-se de uma concessão com prazo de direito à exploração até março de 2054. Então ele faz esse elogio. Pois bem, poderia, por favor, elucidar como nós, cotistas, não devamos esperar uma amortização ano a ano do valor desse ativo, dado disponível nas demonstrações financeiras anuais. Afinal, se em 2054 vale 0, acredito que vai perdendo valor ao longo do tempo, desculpe. Em outras palavras, como o Tucuruvi não garantiria um prejuízo contábil do ponto de vista patrimonial ano a ano? Nós falamos sobre o Tucuruvi já algumas vezes, e o fato é que, do ponto de vista matemático,
como o prazo de concessão ele é muito longo, e um parêntese, nós estamos discutindo a possível extensão, ajuste, considerando a situação dos últimos 2 anos atípica e o prejuízo que aconteceu, e o empreendedor, mesmo assim, garantindo durante todo o período a outorga da concessão, então isso vai ser discutido. Como o prazo é muito longo, a perda de valor do ativo, na primeira parte, ela é muito baixa, porque o fluxo finito, como são de 30 anos, ele é muito semelhante a um fluxo perpétuo. Então, o que vem acontecendo? O Tucuruvi, os resultados do Tucuruvi, eles são distribuídos mensalmente, e esse resultado distribuído mensalmente do Tucuruvi, ele inclui o resultado lucro e a amortização, que, nesse caso, ela entra como também resultado. Então, o investidor, quando recebe esse dinheiro do Tucuruvi, ele deveria levar em consideração que ele está recebendo também o dinheiro de volta daquele ativo. Então, por isso que é importante o investidor entender que o valor do ativo, ele não está sendo perdido, e sim recebido de volta. Do ponto de vista contábil para o fundo, o que acontece? Anualmente é feito o laudo sobre ativo, e aquele laudo que é feito anualmente, ele vai apontar para o investidor a perda de valor daquele ativo que tem um fluxo finito, que, como eu falei, como é um fluxo muito longo, a perda de valor ela é muito pequena ano a ano. Às vezes, por um crescimento maior até do que a perda de tempo, você não tem perda de valor. Então, essa é a situação matemática do Tucuruvi, que era o ativo mais relevante do fundo, mas já não é mais tão relevante assim, com o crescimento super acelerado do Maceió, a entrada do Paralela, o Uberaba, o fato que, e daí olhando para 2053, né, 2054, nós estamos falando de algumas décadas. O HS Malls, em 2054, vai ser um fundo muito diferente do que é hoje, e o Tucuruvi terá uma importância no HS Malls de 2054 muito menor do que tem hoje também, eu espero, né? Então, essas são algumas razões para que vocês não vejam isso como uma situação relevante para avaliação do valor do portfólio. Felipe, só para concluir esse tema, do ponto de vista regulatório, se é que eu posso usar assim, ele não deveria, então, vir discriminado naquele informe de pagamentos, que é realmente uma amortização, para abater preço médio, coisas do gênero, ou não? O administrador não entende assim? Não entende assim. Nós fizemos, na época, uma série de consultas, e a decisão nessas diversas consultas, inclusive a quem regula, foi de que o formato deve ser esse: distribuição e laudo de reavaliação anual, e lá, então, deve ser reavaliado o valor daquele ativo. Novamente, existe ainda o potencial de um ajuste relevante no prazo dessa concessão, considerando o que aconteceu nos últimos 2 anos. Muito bem. O que levaria isso a um prazo ainda mais longo do que é o que existe hoje. Muito bem. Felipe, muito obrigado, eu queria te agradecer mesmo, acho que a gente conseguiu passar por todos os temas mais relevantes. Legal. Eu acho que é sempre bom esclarecer esses temas para os cotistas. Eu acho que a gente estava com muita coisa precisando atualizar, então essa live, na minha visão, veio em boa hora. Agradeço imensamente a celeridade como que vocês puderam nos atender aí depois desses últimos comunicados. Então, muito obrigado. E ficou alguma coisa pendente, alguma coisa que você acha que precisa explicar melhor, alguma coisa que eventualmente tem no seu RI? Mandar um abraço para o Rafael também do RI, que toma conta aí da interlocução com o mercado. Alguma coisa que ainda falta a gente explorar, que de repente tem essa dúvida?
Não, só estamos à disposição. Quem tiver dúvidas adicionais, se tiver alguma questão que surgir depois, pode entrar em contato conosco diretamente, nós respondemos rápido. Estamos à disposição para todos os investidores e para você, Baroni, sempre que quiser, nós estamos disponíveis para conversar com você. Muito bem. Gente, muitíssimo obrigado por todo mundo que nos acompanha aqui. Muita gente nos acompanha aqui ao vivo. Fizemos uma live bem objetiva, bem direta, bem com todas as informações que realmente vocês precisavam saber. E até uma próxima oportunidade, um bom restinho de semana para vocês. Obrigado, Felipe. Um abraço na turma toda aí. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.